Emagrecimento emocional é sobre identidade e não sobre dieta. Sejam muito bem-vindas! Essa é a pílula número 4 de uma sequência de lives e pequenas aulas em formato de pílula, 10 minutinhos, que eu estou fazendo para te explicar quais são os 45 pequenos passos que você pode dar todos os dias em direção ao seu emagrecimento. Então, sejam muito bem-vindas, gente. Hoje a gente vai falar sobre o pilar de mentalidade. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui é: não adianta a gente tentar mudar o prato se você continua se vendo como uma mulher que fracassa. Então não adianta você ficar tentando mudar o que come, se no fundo, no fundo, você sente que não consegue, que não dá conta, que não dá certo o tempo inteiro. Então hoje a gente vai falar sobre um pilar que é muito importante. Ele não é o pilar de emoção, mas também não é o pilar de desinflamação do nosso corpo, mas sim, a gente vai falar um pouquinho do poder da mente e do poder que a mente tem quando a gente fala de emagrecimento. Bom, todo mundo sabe, não é? É um dos protocolos do meu programa do Emocionalmente Magra, que a mentalidade faça parte do programa. Inclusive, ela é a última parte do programa. É quando a gente vai falar sobre como a nossa mente pode direcionar e se manter magra o tempo inteiro. A mente vai te atrapalhar o tempo inteiro. A verdade é essa. E muitas vezes o que as pessoas não sabem é que não existe aquela tal daquela mente magra. Ninguém muda de mente, tá, gente? Isso é muito importante que a gente deixe aqui. Mas a gente vai conseguir modelar a mente. Isso é neuroplasticidade, isso é pura neurociência. Então a gente vai usar dos benefícios da neurociência, sim, para modelar, não é? Aquilo que a gente gostaria de ser. Então, talvez você esteja aí num ciclo presa, aquele ciclo que a gente já conhece de recomeçar toda segunda-feira. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque você, no fundo, continua se vendo como aquela mulher que não consegue. Então, regra número um da mente, é a regra que eu mais gosto de trabalhar dentro da mentoria. O esperado tende a ser realizado. Então, se eu já começo um processo com a premissa de que eu não consigo, eu só tenho um destino final: não conseguir, porque é aquilo que eu penso e que eu defino sobre mim. Sou eu que estou declarando que não vou conseguir, entende? Então hoje eu quero te mostrar por que que o emagrecimento emocional começa na identidade e não no cardápio. Então, o erro é tentar mudar só aquilo que está na superfície. Quando a gente fala de mentalidade, a gente fala daquele iceberg, onde 5%, que é só o pedacinho do iceberg, está naquilo que a gente consegue ver, no superficial. E o que que a gente chama de superficial? O que está na ação, no prato, no treino, que é importante. O fato de ser algo pequeno não quer dizer que seja algo insignificante. Só quer dizer que existe algo mais profundo a ser vista, que são aqueles 95% dos nossos comportamentos, crenças, emoções que definem o nosso resultado. Se a sua identidade emocional é de uma mulher que fracassa, que se sabota ou que não é boa o bastante, é isso que vai puxar o seu comportamento para o seu antigo padrão. Então, eu costumo dizer que as pessoas falam assim: ah, porque eu me saboto, né? Porque eu cometo erros o tempo inteiro e eu me saboto. Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem claro dentro de si que você é uma mulher que não consegue, que é indisciplinada, que tem dificuldade para emagrecer, amiga, você não está se sabotando. Você está sendo fiel à sua imagem mental. Você está sendo fiel a quem você estabeleceu que é. Se eu estabeleci que sou uma mulher que tenho dificuldade para emagrecer, toda vez que eu saboto os meus resultados, eu estou provando que de fato sou uma mulher que tem dificuldade para emagrecer. Então eu só estou sendo fiel a mim mesma, não há nenhum erro aqui. Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que é esperado. O esperado tende a ser realizado.
Então, é quem você acredita que é, mesmo sem perceber, que define como você vai se comportar todos os dias e como você vai viver tentando confirmar isso todos os dias. Então, uma mulher que se vê como ansiosa come para compensar a ansiedade, porque é isso que ela definiu que ela é. A mulher que acredita que nunca consegue manter o resultado, que ela sempre se sabota quando começa a dar certo, gente, essa mulher ela só tem um caminho. Ela, de fato, quando começar a emagrecer, vai começar a sabotar os seus próprios resultados. Porque, na verdade, eu já determinei. E aquilo que é esperado é aquilo que tende a ser realizado. Se eu determinei que eu sou assim, então quando eu me comporto exatamente assim, isso não é um problema. Isso é exatamente aquilo que eu esperava. Aquilo está confirmando quem eu acredito que sou. E se eu acredito que sou assim, gente, quem vai fazer o contrário? Quem vai me enfiar a goela abaixo que isso não vai acontecer? É impossível, porque é aquilo que a gente determina sobre si mesma que define as nossas ações, não é o que o outro diz de você. A não ser que seja um outro muito importante e que ele faça parte dos seus sistemas de crença. Mas não adianta a sua mentora de emagrecimento, não adianta eu chegar para você e falar: Olha, Mari, eu acredito em você. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que faz tudo direitinho, que vai conseguir. Você é uma pessoa, olha só, que tem potencial de emagrecer 10 quilos nos próximos 6 meses. De que adianta eu dizer isso sobre você se você já determinou aquilo que você é e o que você vai fazer? Se você continua repetindo para si mesma que você se sabota o tempo inteiro, que só que assim que você se vê mais magra, você volta a comer tudo de novo. É você que está falando isso. E aí, quando a gente fala, né, de poder das palavras sobre você, quem tem mais poder, eu ou o que você diz? Aquilo que você diz. Porque a gente não consegue, né, mudar a imagem mental do outro em tudo nessa vida. Em tudo na vida. Então, são pequenas práticas diárias que vão construindo aquilo que a gente chama de autoimagem. Autoimagem é o conceito mais poderoso quando a gente fala de mentalidade. E ele vai sendo construído cada vez que a gente decide se cuidar, cada vez que a gente diz algo positivo sobre si mesma e se comporta exatamente nessa direção. Então, toda vez que você escolhe se cuidar, que você escolhe aquilo que você está colocando no prato, que você escolhe beber um copo d'água, você escolhe quem você está se tornando e você mostra isso para a sua mente. Olha, antigamente existia aqui na minha mente um caminho neural que me levava para a autossabotagem. Mas agora eu estou construindo um caminho mental que agora eu me comporto dessa outra maneira aqui, neuroplasticidade. Aquilo que a gente diz, acredita, não é engessado. Ela é como se fosse um caminho ali no mato onde a gente passou muitas vezes e por isso parece para a gente mais fácil estar sempre passando por lá. No automático você vai sempre por ali. Neuroplasticidade é quando você decide, no meio do mesmo mato, construir um novo caminho. E para aquele caminho ficar mais forte e fazer mais sentido do que o antigo, você tem que passar por esse novo caminho muitas vezes, dizendo para sua mente: agora o caminho é esse, agora eu sou essa, agora eu me comporto assim, agora é isso aqui que combina comigo. Você constrói um novo viés. E isso constrói uma nova identidade. Então, de nada adianta seguir uma dieta se no fundo você fica repetindo para si mesma o tempo todo que você é fraca. Faz sentido aí? O nosso corpo, gente, ele só vai até onde a nossa identidade permite. Ela é sempre um limitador, uma barreira, e é por isso que a gente volta sempre para o resultado anterior. Então, se proponha uma reflexão hoje. Qual é a versão de você que precisa morrer hoje para nascer a sua nova versão?
E se você tem uma versão de mulher que tem dificuldade para emagrecer, para se cuidar, que sempre se sabota, escreve tudo que você conhece sobre essa mulher aqui que se sabota e do lado cria uma nova versão e escreve tudo que essa versão faz e se comporta. Quanto mais próxima você tiver daqui e quanto mais você repetir aquilo que você colocar nessa nova lista, mais perto de se tornar essa mulher você tá. Então, vou dar um exemplo. Se você tem 70 quilos e quer chegar nos 60, como se comporta uma mulher de 60 quilos? O que ela fala sobre si mesma? Uma mulher de 60 quilos se sabota o tempo inteiro? Não. Então, você tem que parar de falar que você se sabota o tempo inteiro. Justo e por que que esses caminhos anteriores eles são tão fortes? Porque a gente já repetiu eles a vida toda. Às vezes você começou a ouvir que você é uma pessoa que nunca termina aquilo que começa, você era criança ainda. Olha quantos anos você tem agora e olha quantos anos você demorou para ouvindo e repetindo sobre si mesma. Então, olha quanto forte que está esse caminho. E os outros são tudo mato. Agora, e se você começa a repetir todos os dias? Eu termino tudo que eu começo. Então, eu começo um suplemento e acabo de tomar até o pote acabar. Eu começo um treino e, mesmo que eu queira ir embora antes, eu faço ele até acabar. E cada vez que eu acabo um copo d'água, acabo uma refeição saudável, eu repito para mim mesma: eu sou uma pessoa que finaliza tudo que começa. E eu vou mostrando para o meu cérebro essa, esse novo caminho. Daqui a pouco, eu nem preciso repetir mais, porque ser uma mulher que termina tudo que começa passa a fazer parte de quem eu sou. É a minha nova identidade. Então, tá vendo como a gente constrói isso em coisas muito pequenas e muito simples do dia a dia? Essa é a forma mais fácil da gente construir uma nova identidade. Lembrando que a mente é a mesma, mas que a nossa identidade, ou seja, é o mesmo terreno, mas é o nosso caminho que mudou. Por isso a gente não muda a mente, a gente constrói uma nova identidade. Essa foi a pílula número 4 das 45 pílulas que virão por aí. Se você está chegando aqui agora nesse vídeo, para trás tem 3 vídeos anteriores. Cada um deles fala sobre um pilar diferente do programa Emocionalmente Magra e como a gente coloca eles dentro do programa, mas como você, durante esses 45 dias, já pode exercitar isso na sua vida. Estou muito feliz em poder compartilhar, estou recebendo vários feedbacks legais dos vídeos, pretendo não me alongar muito, então um beijo para vocês e muito obrigada por esse almoço juntas no dia de hoje.